Meus amigos, muito bem. Vamos então ao estudo do direito de petição. Bom, direito de petição são dispositivos da Lei 8.112 que procuram resguardar o direito do servidor de, primeiro, requerer a administração pública. Requerer no sentido de situações que envolvam o exercício do seu próprio cargo público. Claro que o direito de petição, ele tem previsão inclusive constitucional. A Constituição assegura o direito de peticionar aos cargos públicos e de ter a sua petição avaliada. O que a gente vai estudar agora são os detalhes, a forma como o servidor público exerce esse direito no âmbito do exercício do seu cargo, no âmbito da administração pública, porque aqui a gente está falando de situações que envolvam a relação do servidor público com o órgão no qual ele trabalha. Então olha só o que diz o artigo 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes públicos em defesa de direito ou interesse legítimo. Tranquilo, né? O servidor tem o direito de requerer em defesa de um direito seu ou de qualquer outro interesse legítimo. Importante, pessoal, a administração pública ela está sujeita a um princípio muito importante, que é o princípio da hierarquia. A gente precisa lembrar que a administração pública ela é algo hierarquizado, ok? Como de uma forma orgânica. A administração pública ela é organizada de forma hierárquica, composta por níveis sobrepostos de poder. O que isso quer dizer? Quer dizer que na base a gente tem lá o cargo público, mas logo adiante o servidor tem um chefe, esse chefe tem outro chefe e assim por diante. Né? A gente vai tendo as várias repartições dentro de um mesmo órgão, porque a administração pública ela é uma estrutura verticalmente organizada e sujeita ao princípio da hierarquia. Ou seja, você tem níveis sobrepostos de poder e um nível ele deve obediência ao nível superior e assim sucessivamente. Então, por que eu estou falando isso? Porque os requerimentos que o servidor público faz, ele não necessariamente vai ser endereçado ao seu chefe imediato, mas ele vai ser endereçado à autoridade competente. No entanto, ele é sempre encaminhado pela chefia imediata. Sempre, qualquer requerimento que o servidor passa, ele precisa passar pelo chefe imediato dele, ele precisa dar ciência ao chefe imediato. Olha só o que diz o artigo 105, que vai explicar isso melhor do que eu estou tentando. Olha só. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela que estiver subordinado o requerente. Então, o endereçamento da petição que o servidor faz é, claro, para a autoridade que tem a competência para decidir aquilo que o servidor público está questionando. Mas o encaminhamento disso necessariamente tem que ser feito pela sua chefia imediata por conta do princípio da hierarquia ao qual está subordinada a administração pública. Bom, quando a gente fala em direito de petição, a gente precisa lembrar de duas coisas, pedido de reconsideração e recurso. Cuidado para não confundir uma coisa com outra. Sempre é cabível o pedido de reconsideração dirigido à autoridade que houver expedido o ato ou proferida a primeira decisão. O que é isso, pessoal? O servidor público, se ele tiver o seu pleito, o seu pedido rejeitado ou decidido de uma forma que ele não gostou, ele tem o direito de requerer à autoridade que proferiu o ato que reconsidere a sua decisão, ok? Então a gente está falando aqui sobre o pedido de reconsideração. O pedido de reconsideração ele segue um princípio que é bastante importante. Ele só pode ser exercido uma única vez. Ele não pode ser renovado, ok? Então, o servidor fez um pedido à autoridade pública competente, a autoridade decidiu, ele tem o direito de entrar com pedido de reconsideração endereçado a essa mesma autoridade para que reconsidere o ato. Se a autoridade manteve a decisão anterior ou o ato que o servidor está questionando, aí a via para questionar não é mais pedido de reconsideração, mas sim um recurso. Por quê? Porque o pedido de reconsideração ele não pode ser renovado. Qual é o prazo que o servidor público tem para ingressar com o pedido de reconsideração? 30 dias, ok? O prazo para o pedido de reconsideração é de 30 dias, contados a partir de qual momento? A partir da data da publicação da decisão da autoridade competente ou a partir da ciência do interessado, quando a decisão não é publicada, beleza? No âmbito da administração pública existem algumas situações que o servidor toma ciência nos próprios autos, ok? No próprio processo em que houve a decisão proferida pela autoridade. Nessa hipótese, a contagem do tempo para ingressar com o pedido de reconsideração, que esses 30 dias, é contado então sempre da data da ciência ou da data da publicação, dependendo se o ato foi ou não publicado. Bom,
Além do pedido de reconsideração, o servidor público tem o direito de exercer o seu inconformismo por meio de recurso, ok? Diferentemente da reconsideração, o recurso ele é sempre dirigido para a autoridade pública imediatamente superior àquela que proferiu a decisão. Então, olha só, caberá recurso quando do indeferimento do pedido de reconsideração ou das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos. O servidor entrou com um pedido, o pedido dele foi negado pela autoridade, ele tem dois caminhos. Ingressar com o pedido de reconsideração é o primeiro, e via de regra é isso que a gente faz. Se for mantida a decisão inicial, o servidor então não pode renovar o pedido de reconsideração, lembra disso? Ele vai ingressar então com um recurso, ok? E aí vai ser sempre cabível o recurso das decisões que for havendo, e é sempre cabível o recurso quando houver ainda outra esfera de poder mais adiante, né? Então é sempre possível ingressar com recursos de forma sucessiva, sempre endereçados para a autoridade pública imediatamente superior àquela que proferiu o ato, até que se esgote as esferas, tá bom? Da mesma forma que o pedido de reconsideração, o prazo para ingressar com recurso é de 30 dias, contados da publicação do ato ou da ciência do servidor público. O recurso ele é dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido ou proferido a decisão, conforme eu já falei, e sucessivamente em escala ascendente às demais autoridades, como eu já expliquei anteriormente. O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente. Aqui é aquela regra que a gente já viu anteriormente, né? Do direito de petição e também o recurso, ele é encaminhado à autoridade competente, mas ele é encaminhado, okay? Então ele é endereçado à autoridade competente, mas ele é encaminhado sempre pela via hierárquica, ou seja, sempre por intermédio da autoridade a que estiver subordinada imediatamente o servidor, ou seja, o seu chefe imediato. Ele endereça para a autoridade competente, mas o encaminhamento sempre tem que passar pela chefia imediata, tem que ter lá o visto da chefia imediata do servidor público por conta do princípio da hierarquia. Como regra geral, os recursos são recebidos apenas no efeito devolutivo, ou seja, não há suspensão do ato ou da decisão que está sendo questionada pelo servidor, mas é possível que a autoridade competente confira efeito suspensivo ao recurso interposto. Artigo 109 tem essa previsão. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado. Isso daqui é bastante interessante, né? A decisão que deferir o pedido de reconsideração ou o recurso, os efeitos da sua decisão, eles retroagem à data do ato impugnado, né? Muitas vezes a gente ingressa com pedidos na administração pública relativamente a verbas de natureza salarial, de natureza remuneratória. Então, se inicialmente, né, o seu pleito não foi atendido, mas posteriormente houve o provimento do pedido de reconsideração ou mesmo do recurso, você acaba tendo direito a receber de forma retroativa. Isso é bastante interessante, por isso tem muita gente na administração pública que, quando pensa que não, recebe lá uma bolada de algum recurso que estava tramitando e foi decidido, ou mesmo de um pedido de reconsideração, porque aí recebe retroativamente. Pessoal, todo direito, ele tem um prazo para ser exercido, nenhum direito é eterno, né? Isso que diz a teoria geral do direito. Então, o artigo 110 vai aí trazer as hipóteses de prazo prescricional, o tempo limite que o servidor público pode ingressar com o pedido na administração pública. E aqui é bem simples, são dois prazos, 5 anos ou 120 dias. O primeiro deles, né, o primeiro prazo aí prescricional de 5 anos, tem relação com os atos relativos à demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade, ou então atos que afetem o interesse patrimonial e os créditos resultantes da relação de trabalho do servidor público com o órgão público, ok? Então, 5 anos aí para requerer quando a matéria disser respeito a algum desses itens. Para todos os demais casos, aí o prazo prescricional é bem menor, 120 dias. Não requerendo dentro desse prazo, o servidor perde o direito de requerer à administração pública, salvo, é claro, se houver outro prazo fixado em lei, tá bom? Mas guarda bem aí o prazo para o servidor exercer o direito de petição. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição, importante guardar isso. A prescrição é de ordem pública, isso quer dizer que ela não pode ser relevada pela administração pública. Então, o servidor público perdeu o prazo para ingressar com pedido
para ingressar com direito de petição, ainda que ele tenha lá um bom motivo que justifique a perda desse prazo, a administração pública não pode relevar por conta de se tratar de matéria de ordem pública, beleza? Agora, o prazo de prescrição ele é contado a partir de qual momento? Da mesma forma que a contagem que a gente já viu para ingressar com reconsideração e com recurso. É sempre contado, né, inicia-se a contagem desse prazo a partir da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência em que o servidor teve do ato, se o ato não for um ato que está sujeito à publicação, beleza? Para o exercício do direito de petição, o servidor público tem direito a ter vista do processo ou dos documentos, mas atenção, a vista aqui ela é sempre na repartição. Isso quer dizer o seguinte, o servidor ele não pode retirar o processo do órgão, levar para casa e depois devolver, beleza? Em matéria aqui de Lei 8.112, para exercer o direito de petição, o servidor tem sempre o direito de ter vista ao processo, ou então o seu procurador que ele constituiu, um advogado ou um procurador, beleza? Mas nessa hipótese, a vista do processo ou do documento é sempre na repartição. Atenção, esse detalhezinho é bastante cobrado às vezes nas provas, então cuidado, tá bom? A administração pública ela tem o dever de rever os seus atos a qualquer tempo quando eivados de ilegalidade. Isso aqui é a autotutela da administração pública, né, que a gente estuda aí bastante em direito administrativo. E os prazos estabelecidos neste capítulo são fatais e improrrogáveis, salvo motivo de força maior, ok? Então, prazo que não diga respeito à prescrição, como regra, também são fatais e improrrogáveis, mas, se demonstrado aí o motivo de força maior, eles poderão ser eventualmente prorrogados, ok? Vamos ver uma questãozinha sobre isso? Olha só, analise as seguintes assertivas sobre o direito de petição. 1. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, podendo ser renovado. Pessoal, cuidado, de fato é cabível o pedido de reconsideração à autoridade que proferiu o ato ou a primeira decisão, ok? Então, proferiu a decisão, o pedido de reconsideração é endereçado para essa própria autoridade. Agora, o pedido de reconsideração não pode ser renovado. Cuidado com esse detalhe, alternativa 1, portanto, incorreta. 2. O direito de requerer prescreve em 5 anos quanto aos atos de demissão e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Está lembrado? Atos que impliquem cassação da aposentadoria ou disponibilidade, o prazo para exercer o direito de petição é aquele prazo maior, 5 anos. A 2 está certa. 3. Para o exercício do direito de petição é assegurada a vista do processo ou documento dentro ou fora da repartição. Lembra aquele detalhezinho que eu falei? Ao servidor ou procurador por ele constituído. A vista dos autos é sempre dentro da repartição, nunca fora, ok? A alternativa então está errada por conta desse pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença, né? Porque quando você não se atenta a esse detalhe, você fala, não, tá certo, né? O servidor tem direito para exercer o seu direito de petição, a ter vista do processo mesmo fora. Não, não pode, é só dentro da repartição. Única alternativa correta, portanto, alternativa 2, item B aqui, que era aquele considerado correto pela banca administradora, é boa, pela banca examinadora, tá bom? A gente faz uma breve pausa agora, na sequência a gente retoma com outro tema da nossa queridíssima Lei 8.112, beleza? Até já!